Olá, alunos! Vamos dar início a mais uma aula sobre a nossa matéria Metodologia da Pesquisa e Elaboração de Projetos, né? Nós já vimos os assuntos do estudo e os três pilares do ensino superior, no caso, né? E agora nós vamos verificar, estudar o conhecimento, tá? Então vamos lá. O conhecimento. Então, quando falamos em conhecimento, falamos sempre em uma relação que se estabelece fundamentalmente entre dois elementos, né? O sujeito, aquele pessoa que busca o conhecimento, e o objeto, que é aquilo a ser estudado. Então, o conhecimento sempre se dá a partir dessa dualidade, dessas duas situações. O sujeito, que é o que conhece, que chamamos de sujeito cognoscente, e o objeto, que será conhecido, né? Que chamamos de cognoscível. Então, o sujeito cognoscente, o ser humano, a partir da sua capacidade de conhecer e estudar a realidade, ele toma conhecimento do objeto de estudo. Então, o conhecimento ele estabelece essa dualidade, né, entre o sujeito e o objeto a ser estudado, e o objeto. Bem, o que vale chamar a atenção, ou vale ressaltar, que para o fato de quanto mais complexo o objeto de estudo, mais o sujeito que está estudando terá dificuldade de interpretá-lo. Se o objeto de estudo for um ser humano, por exemplo, temos um objeto de estudo bastante complexo a ser interpretado. Então ele fala, né, o estudo, quanto mais complexo, é claro, mais dificuldade nós vamos ter de conhecer aquela situação, né? Quanto mais complexa, mais dificuldade, isso é claro, né? Um rádio a pilha é muito menos complexo do que um computador de última geração. O estudo e a pesquisa, para responder à questão sobre o que significa conhecer, fazem parte de uma disciplina denominada gnosiologia, ou a teoria do conhecimento, que é uma palavra de origem grega que quer dizer gnose, conhecimento, e logia, estudo e saber. Então, é o estudo do conhecimento. Geralmente, todo ser humano procura satisfazer a curiosidade, que lhe é inata, quer dizer, essa curiosidade vem de dentro da gente, né? Desconfia da aparência das coisas e procura respostas que apresentam maior segurança e certeza. Há também a epistemologia, que estuda as bases do conhecimento, ou seja, aquilo que uma certa teoria sustenta, tem ou não a validade, ou se é sustentável ou não. Então, pode dizer que na área do conhecimento, né, o estudo dele, nós temos aqui a gnosiologia e a epistemologia, certo? Então, a questão do conhecimento ela está em evidência desde a Grécia, né, desde os tempos antigos, nas obras lá de Platão, de Aristóteles, tendo como base dessa discussão que norteiam as grandes concepções do conhecimento. Bem, de lá até a nossa atualidade, a gente já passou mais de 2000 anos, né? Nós estamos em 2021, é claro, e a questão do conhecimento é sempre central. Em que sentido? De apontar os caminhos pelos quais os homens buscaram e ainda buscam conhecer e explicar a própria origem do conhecimento. Olhando ainda a questão do ponto de vista histórico, parece evidente ter ocorrido um progresso em quase tudo, o que é verdade, né? Progresso material, progresso financeiro, progresso na aprendizagem, enfim. O progresso ele pode ser uma matriz que direciona o modo de agir e de pensar. Será que o mesmo se pode dizer em relação à questão do conhecimento? Se não é possível falar de progresso do conhecimento, certamente se pode concordar que houve um acúmulo. O que ele está querendo falar nesse pedacinho desse texto aí? Na minha concepção, o progresso é resultado do conhecimento ou o conhecimento é o resultado do progresso? Então, houve, e ainda aqui no final dele,
será que é possível falar do progresso dele ou se houve um acúmulo de conhecimento? Interessante. Evidentemente, cabe aqui ressaltar que esse fenômeno contemporâneo, típico do estado do desenvolvimento atual, que a gente nunca tivemos tanta informação produzida e vinculada instantaneamente pelo mundo, que é verdade, né? Notícias, informações estão aí acontecendo em segundos, né? Através das redes sociais, através da internet, né? E outros meios. Então a gente nunca tivemos tanta informação e de certa maneira nunca tivemos tanto acesso à informação como a gente tem agora. Vai dizer ainda que vivemos na era da simultaneidade, da instantaneidade. Informações chegando de forma simultânea, todas juntas e instantaneamente, toda hora chegando informações. Nós temos acúmulo de informações, mas muitas vezes nos falta o conhecimento. Acumulamos informação sobre todas as coisas, mas não refletimos sobre elas. Então podemos dizer que estamos muito informados, mas ao mesmo tempo temos poucos conhecimentos. São tantas informações que chegam através dos meios de comunicações que a gente não consegue realmente analisar cada uma delas. Então, isso que ele está falando, são muitas informações. Quer dizer, nós temos muitas informações, somos muito informados, contudo, tampouco nós temos conhecimento real de cada uma daquelas informações. Diante de tais observações, como se pode definir o conhecimento? É possível e é necessário fazer uma definição desse conhecimento? Se é possível, quando se pode dizer que alguém tem e o outro não tem conhecimento? Ainda, podemos falar em saber mais, saber menos ou saberes diferentes? Evidentemente, cada forma de saber tem a sua característica e seu valor, mas também tem as suas possibilidades e limitações. É aquela situação. É, claro, ninguém é igual a ninguém. E eu não posso dizer que eu sei mais do que determinada pessoa, porque aquela pessoa tem conhecimentos que eu não tenho. Então não tem aquele saber mais ou saber menos, mas sim saber mais de um determinado assunto e o outro saber menos também de um determinado assunto. Mas isso não quer dizer que aquela pessoa seja mais inteligente que a outra. Então, essa é a situação. Ninguém é tão sábio que não possa aprender com outra pessoa. Então, ainda sobre o nosso conhecimento produzido atualmente, né, a gente questiona-se muito que o ser humano, como sujeito do conhecimento, interpretamos o mundo, se transforma, né, mas ao mesmo tempo, a que preço? Se olharmos para o século XX, o século passado, houve guerras, violência, do conhecimento científico sobre a natureza, surgimento de doenças a partir de experiências de laboratório, e ficamos preocupados, né? Então, foi criada aqui uma imagem da bomba atômica e as guerras que tiveram, né, as guerras tecnológicas que tiveram no século passado. E agora, no século XXI, as guerras continuam. A pobreza, a questão climática, outros fatores, né, que a gente tem agora. Então, a questão do conhecimento passa a ser sempre importante para nos situarmos no mundo, marcadamente no nosso tempo. Quando falamos que o homem é o sujeito do conhecimento, não estamos dizendo que ele é um ser superior do planeta, mas que ele coexiste e, portanto, suas ações têm limites. Talvez esse seja o nosso grande desafio de ser pensado, a ser pensando, desculpa. Tá? Aí vem uma reflexão. Você acha que o conhecimento pode ser perigoso? O conhecimento mal aplicado, claro que ele pode ser perigoso. Todo um conhecimento pode vir a beneficiar a humanidade, mas tudo que é mal utilizado prejudica. O conhecimento como uma aspiração natural do ser humano. Então, Aristóteles ele já havia afirmado que o homem tem o desejo de saber pela admiração natural
que tem diante do mundo. Então, para Aristóteles, ele disse que o homem tem aquele desejo só por admirar, certo? Olha que árvore linda, que flor linda, que objeto lindo. Então, ele já tem aquele desejo de saber como é feito, ou como se produz determinada coisa, só por admirar. Então, o ser humano ele tende ao conhecimento pelo fascínio que os objetos sensíveis exercem sobre o espírito humano. Mas o conhecimento humano não é meramente quantitativo. Além disso, é também qualitativo. Disto se depende que há no conhecimento humano dois sentidos básicos. Primeiro, o sentido ontológico, que é o ser do homem descobre e desvenda os entes. Ou seja, o homem sai de si para encontrar o objeto de conhecimento. Ele sai do seu momento não, mas da sua área ali de conforto e vai buscar o objeto do seu conhecimento. O segundo sentido, o gnosionológico, que por sua vez se subdivide em dois aspectos convergentes entre si, que são a curiosidade de conhecer sem nenhum outro interesse a não ser do próprio conhecer. Então é a curiosidade. Nossa, eu vi um objeto tal, eu quero conhecer aquele objeto. Eu quero só conhecê-lo, mas eu não quero desvendá-lo. Não quero saber como ele é produzido, mas tenho curiosidade de saber como é que ele funciona e tudo mais. E o conhecer objetivando uma prática ou satisfazer uma necessidade psicológica vital do homem na esfera do conhecimento. Aí sim, conhecer objetivando uma prática. Nossa, eu quero saber como é que aquilo funciona, eu tenho interesse como é que aquilo é produzido. Então, tem esses dois aspectos que se convergem nesse sentido do gnosiológico. Então, o desejo ou aspiração natural do conhecimento humano, ele tem em seu fundamento o amor pela verdade, o que deveria ser, né? É o amor à verdade que se dá no encontro com as causas últimas do conhecimento. Esse é o pensamento de Aristóteles. É claro que, assim como todos os assuntos, também há dificuldades do conhecimento. Então, a gênese, o início do conhecimento humano, se dá com a atitude contemplativa. Ele fala aqui, é a admiração pelo saber que fez o ser humano adotar uma atitude passiva diante dos fenômenos sensíveis. O ser humano absorvia interiormente a imagem sensível que o objeto produzia sobre o seu intelecto. O ser humano ele embriagava-se com as sensações e os efeitos que essa atitude contemplativa produzia sobre a sua capacidade cognoscente. É quando você está admirando uma obra de arte, né? Você só conhece aquela obra, mas você não só admira aquela obra, né? Contempla ela, né? Deixa todos aqueles sentimentos aflorarem dentro de você. Né? Então, você não só contempla, você fica ali de forma passiva, não age, não faz nada. Estamos um retrato aqui do quem se lembra, do Touro Ferdinando, né? Que ele senta debaixo de uma árvore e contempla toda a natureza. Né? O conhecimento dele, ele é vindo daquela contemplação que ele está lá, vendo todo, cheirando a flor, admirando aquela flor. Né? É um sujeito que não faz ação nenhuma. Então ele, o ser humano, era um intérprete da realidade exterior que se refletia no seu interior. Mas com o passar do tempo, o ser humano passou a ter uma nova atitude. Ele já não se contentava mais com a mera contemplação passiva e interpretativa da realidade. Por isso ele buscou, no afã de inverter esta situação, uma nova atitude à frente do mundo e as coisas sensíveis que neles contidas. Então, o ser humano saiu daquele momento de passividade, de contemplação e começou a agir. Né? Ele passou de mero intérprete para diretor, então ele quis fazer parte do conhecimento. E de sua contemplação passou à ação. Mas é justamente aí que surgem as grandes dificuldades que o conhecimento humano ainda precisa enfrentar. Na ação do conhecer,
o homem se debruça sobre seu próprio ato de conhecer e tenta resolver a questão de como é possível haver conhecimento a partir de sua própria racionalidade. Ao fazer esta convergência sobre si mesmo, o conhecimento se torna problemático para a própria ânsia de saber do homem. Como é que a gente conhece alguma coisa ou algo sem antes ter estudado, pesquisado nada? Eu vou pegar e me desbruçar, que eu não conheço nada de computador, mas eu vou me debruçar sobre esse computador, eu vou tentar desmontar ele e depois montar ele para tentar conhecer. É isso que ele está falando. É justamente essa dificuldade quando o homem busca o conhecimento a partir da sua própria racionalidade, que acha que sabe que aquilo dali que ele acha que ele conhece aquela situação, ou aquele objeto, então, ou aquela ação. Então ele se desbruça e acha que, por ele ser um ser racional, o simples fato de desmontar algo sem ter nenhum conhecimento prévio antes, ele vai descobrir que é como aquilo funciona. Que essa é a maior dificuldade. Então, o René Descartes, que é um físico, filósofo, matemático francês, que protagoniza este novo momento de reflexão sobre a possibilidade do conhecimento, que tenta penetrar na própria capacidade racional do homem e de desvendar o seu ser, a partir dele se desencadeia um moderno problema do conhecimento e as dificuldades desta nova atitude que se tornaram evidentes, as soluções de tais problemas e desafios que se coloca para a teoria do conhecimento. É o que está acontecendo muito hoje. É o que acontece hoje. Pessoas que não têm nenhum conhecimento sobre química, sobre física, sobre medicamento, indicando métodos diferentes para tentar se proteger de determinada doença. Né? Se eu não tenho a capacidade, o estudo para falar de determinado assunto, de determinado medicamento, eu não vou me meter. Mas essa é a dificuldade que o René está falando aqui, né? Sobre essa racionalidade do homem de pensar que sabe tudo e na verdade não sabe nada, né? Então, nosso mundo agora na utilidade, em relação à utilidade do conhecimento, o nosso mundo ele é dominado por uma visão pragmatista e vale apenas do que é um caráter prático. Então, o que ele fala aqui na utilidade do conhecimento? Se isso daqui serve para alguma coisa, isso daqui vale alguma coisa. Se é útil para alguma coisa, então ele pode ser estudado. Então, é importante conhecer aquela coisa. O que não se enquadra nesse perfil não serve. Então, mas entende-se aqui o termo utilidade não no sentido meramente pragmatista, mas no sentido de que o conhecimento é útil na medida em que contribui para a efetiva realização global do ser humano, de algo, no aspecto pessoal, social, transcendental, na utilidade do conhecimento que representa o compromisso com a verdade, né? Então, o que a gente está falando aqui da utilidade do conhecimento é que essa visão pragmatista é que só vai conhecer algo, só vale estudar algo se ele for útil para alguma coisa, ou se ele for útil para mim, ou se ele for útil para a sociedade, ou se ele for útil para o mundo. Então, é uma utilidade do conhecimento, né? Utilidade do conhecimento que representa compromisso com a verdade. Para o ser humano, a utilidade do conhecimento significa a sua possibilidade de lançar-se do conhecido, e isso permite ao ser humano fazer o seu projeto de vida, e projetar significa, ao contrário do improviso, a possibilidade de prever problemas e dificuldades para resolvê-los com sabedoria e determinação. Isso em relação ainda à utilidade. A utilidade do conhecimento dá condições ao homem de viver não apenas uma vida factual, simplesmente por experiências empíricas, né? Experiências que vão acontecendo, no caso, mas pode, antes de tudo, determinar-se, dando à sua vida um sentido e destino baseado em valores transcendentais.
a utilidade do conhecimento humano repousa não só na descoberta de que o homem faz parte de si e do mundo, mas no projeto de vida capaz de lançá-lo ao verdadeiro sentido para onde apontar a sua verticalidade, né? Portanto, são três aspectos básicos da utilidade do conhecimento. Primeiro, o conhecimento de si próprio e do mundo dentro de uma validade factual. O conhecimento dos autênticos valores que determinam a vida na efetiva busca da verdade. E o conhecimento na finalidade da existência. O homem não conhece só por conhecer, mas ele conhece por um determinado fim, né? O conhecimento que permite vislumbrar o sentido último da vida humana e, sem dúvida, o maior legado que esta faculdade pode dar ao homem, como prêmio de sua incansável busca de ideal supremo. Conhecimento e ação. Então, todo ser humano ele procura agir com consciência, ou seja, sua ação procura ser guiada pelo conhecimento. É verdade? Por isso ele não se relaciona de forma imediata com o mundo e com as coisas. Isso quer dizer que o agir humano está diretamente relacionado com seu estado de consciência e o grau de conhecimento. Pode-se dizer que a mesma coisa ainda da seguinte forma, que quem sabe faz e quem aprende a se especializar numa determinada ação se aperfeiçoará constantemente, né? Então a gente procura agir conforme o nosso conhecimento, né? E é por isso que no mundo da tecnologia se faz necessário aprender a colocar os conhecimentos em prática, ao mesmo tempo em que se deve aprender e refletir sobre a prática visando um constante aperfeiçoamento. É dessa forma o conhecimento ele se adquire como instrumento que se usa para agir. Evidentemente, é por isso também que para agir é necessário não somente conhecer o instrumento, como também usá-lo. Conhecer não é apenas estar informado de alguma coisa, mas acima de tudo aplicar na prática aquilo que se diz conhecimento. Esta é uma exigência da sociedade tecnológica. Saber fazer é o desafio que se apresenta na atualidade. Essa ideia do conhecimento como instrumento de agir e levar a pensar, também que tudo que se entende por conhecimento tem algo a ver com o comportamento humano. E é por isso está, de alguma forma, relacionado com aspectos morais e éticos. Em sentido amplo, isso está correto, especificamente. Porém, não. A moral e a ética, como estudo de agir humano, são áreas de conhecimento, assim como as ciências e as artes. O agir humano não é da mesma característica dos fenômenos da natureza física ou dos fenômenos sociais e do raciocínio abstrato. Juntamente com as ciências e as artes, a ética procura auxiliar a humanidade em sua trajetória pelo tempo e pela história, né? Então, gente, isso é sobre o conhecimento, a utilidade do conhecimento, o conhecimento e ação, né? Sobre as informações que chegam de forma simultânea e rápida nas nossas casas, né? Na nossa cabeça, que ele aqui, nessa aula, ele fala que, né, que a gente pode ter várias informações, a gente pode ter várias informações, contudo, não temos o conhecimento sobre aquelas ações, né, sobre aquelas informações. Então, nós temos nossa prática aí, né, são duas perguntas. Qual a função do conhecimento na atualidade? Tá? Uma reflexão de vocês a partir da leitura do material. E qual a importância do conhecimento aplicado à sua futura profissão? Essa segunda, gente, é também uma reflexão de vocês, tá? E na sua futura profissão. Aqui não quer dizer que você vai virar um administrador, mas a profissão que você escolheu para você.
tá? Então, você coloca também lá com essa importância, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado e entendido essa aula, tá certo? Façam uma prática e até a próxima aula, tá certo? Obrigado, fui.